Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma dica de cesta. Como a gente conversou na semana passada, que eu ensinei a fazer o encontrinho perfeito, hoje a gente vai fazer o bloquinho do Nine Pet. Então, o Nine Pet, ele é composto de 9 quadradinhos. Se eu quiser fazer um bloquinho de 9 cores diferentes, eu vou ter que cortar cada quadradinho e emendar. Mas se eu quiser fazer um bloco com 2 cores, eu tenho uma forma mais rápida de fazer, mais precisa e que não cada quadradinho. Então eu posso trabalhar com faixas. Então, para eu fazer o Nine Pet nessas 2 cores que eu escolhi, o marrom e o bege, eu cortei faixas de 10 centímetros. Por pelo menos 30 centímetros. Então, usei os retalhinhos que eu tinha, faixinhas maiores, menores, isso não importa porque a gente vai fazer a limpeza. E eu vou fazer 2 blocos. Um bloco, 2 marrons e um bege. E um outro bloco, eu vou emendar 2 beges e um marrom. Dessa forma. Então, eu vou aqui emendar direito com direito esse, direito com direito aqui e depois esse outro bloquinho. Um pé de máquina. Então, aqui eu já passei os 2 bloquinhos. Eu deixei aqui de propósito para lembrar que a largura aqui, quando a gente faz o Nine Pet em faixas, não importa. Por isso que eu deixei aqui, como eu falei, que peguei retalhinhos meus. Mas o corte das faixas importa muito, porque para eu conseguir fazer aquele encontro em vários, como aqui no meio, agora já no meio eu tenho 2 costuras, então eu tenho que conseguir fazer esse encontro no outro encontro, então eles têm que estar na mesma medida. Por isso que o corte é importante, a costura é importante. Não consigo costurar reto. Eu costumo dizer que quando a gente vai fazer um pé de máquina, a gente não olha para a agulha, porque a agulha hipnotiza a gente. As pessoas não acreditam, mas a agulha hipnotiza as pessoas. A gente não pode olhar para ela. A gente tem que olhar pro tecido, pro pé de máquina, para a lateral. Porque se a gente olhar para a agulha, a gente esquece de fazer um pé de máquina. Na agulha, a gente só olha quando a gente está fazendo um caseado ou quando a gente está costurando em cima de uma linha, de um risco. Então, quando é um pé de máquina, esquece a agulha, não tem agulha e olha o pé de máquina. Então, ele tem que ficar retinho, é importante desde o corte, passar para não ficar... Aqui ficou uma marquinha, não sei se tá pegando, se tá dando para ver, ficou uma marquinha de passar, porque eu não tinha esticado direito. Então, estica para não sobrar nem um tecidinho aqui de baixo. Isso aqui já ajuda bastante a fazer aquele encontro. Eu passei, agora a gente vai fazer a limpeza. O que é importante da gente fazer a limpeza? Que esse bloco não fique torto na tábua, porque se ele estiver um pouco torto na tábua e eu começar a cortar, eu vou ter um seminole e não vou ter um Nine Pet, não vai se encontrar, o meu bloquinho vai ficar torto. Então, eu preciso, antes de cortar, eu preciso que ele esteja certinho na tábua. Então, como é que eu faço? Eu utilizo as costuras centrais, porque mesmo que tiver um pouquinho torto a costura, como nós somos seres humanos, então a gente nunca faz tudo milimetricamente, não tem como. Então pode ter um pouquinho de desvio em cima ou embaixo. E aí se eu alinhar pelas costuras internas, aqui é bom essas tábuas que tem uns riscos um pouco mais largos. Então eu tô alinhando esse risco aqui, essa costura aqui, nesse risco mais largo. Confiro embaixo também que ele tá no meio. Então eu sei que esse meu bloco, ele tá certo enquadrado na minha tábua. Então, eu posso usar as linhas da tábua para cortar. Então, agora eu vou limpar, fazer uma limpeza para alinhar. E vou cortar 10 centímetros. Como a primeira foi de 10, as faixas foram de 10, tenho que cortar
fazer o segundo corte de 10 também. Então, 10, mais 10, e mais 10. Tudo isso daqui depende, o meu Nine Pet ficar perfeito, depende de todos esses cuidados iniciais. Então, agora eu vou cortar o outro, que é o inverso. Então, agora que eu tenho 3 bloquinhos invertidos, 3 bloquinhos mais escuros, 3 mais claros. Eu só preciso inverter 2 faixas. Então, aqui eu tenho um Nine Pet mais bege e aqui eu tenho um Nine Pet mais marrom. Isso aqui é um Nine Pet. Vou fazer todos os encontros perfeitos e eu tenho aqui 2 bloquinhos de Nine Pet, porque eu tenho 9 quadradinhos. Mas eu quero fazer uma colcha, então eu vou juntando todos eles. Então, eu posso fazer um trabalho com 2 cores, ou até mesmo com 3, 4 cores, que eu queira fazer uma escadinha de cores, eu posso trabalhar tudo com faixas. Então, eu corto faixas compridas, costuro elas, pico elas de novo e viro e vou formando o desenho dos quadradinhos. É muito mais rápido, muito mais fácil de acertar o encontro da costura do que cortar cada quadradinho. Então, aqui a gente só faz a emenda perfeita, e a gente tem 2 bloquinhos de Nine Pet. Essa foi a minha dica de hoje, espero que tenham gostado, que dessa vez tenham conseguido ver detalhadamente já o encontro e agora o Nine, e espero que façam bastante trabalhos, mandem fotos pra gente, que a gente gosta de curtir no Face as fotos. Um beijo e até a próxima aula.